Contra o Córdoba, vamos lá. Central Córdoba, vamos lá. Mantivemos a regularidade durante alguns meses, até chegar esse momento. E é verdade que não estamos no nosso melhor momento de confiança. O futebol é constantemente estado anímico, né? Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro. E claro que os jogadores sentem, é normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando, vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana. E esperamos fazer um grande jogo. E com um grande jogo as boas atuações voltam, a confiança volta e a gente volta nos trilhos. Mas claro que essa oscilação em algum momento da temporada iria acontecer e infelizmente está sendo agora. Felipe, boa noite. Manoel Ribeiro do GE. Globo. Sobre esse jogo, a gente vem falando em alguns jogos atrás sobre a questão da produção ofensiva. Isso melhorou em alguns jogos, outros a gente vê a dificuldade. Hoje teve essa dificuldade da produção do meio para frente, mas também parece que a defesa bateu cabeça em alguns momentos. E o Flamengo teve essa dificuldade defensiva ali no gol do Central Córdoba. A gente viu 7 jogadores na área contra 3 do adversário e o Flamengo não conseguiu cortar essa bola. Qual que é a sua análise do jogo? Por que o Flamengo não conseguiu essa vitória, que hoje jogar fora de casa é sempre difícil, mas necessitando de um resultado melhor por causa do grupo? Obrigado. Bom, para mim é muito simples. O adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol. Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê, e talvez tenha sido também pelo momento, né, como o teu companheiro citou antes. E esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola. E, na verdade, nós temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e, com volume, criam chances e essa imposição sobre o adversário, ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos. E principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos no nosso, não sei, não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário. Eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Tem 2 pontas muito rápidos, nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade. E cruzamentos, para entrar por fora, né, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu dentro da nossa própria área, que o Rossi acabou fazendo na defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram. E por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal. Eu não analisei ainda o gol, mas depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Mas eu não digo que a defesa oscilou, não. A equipe oscilou. A equipe, como na fase defensiva, os 11 jogadores, como um bloco, não conseguiram pressionar ou subir a pressão da forma que deveríamos e acabamos sofrendo. Então agora, voltar ao trilho o antes possível, o mais rápido possível, para poder corrigir esses detalhes, treinar esses detalhes, para a gente poder ajustar e fazer um grande jogo contra o Bahia final de semana. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo, Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, eu queria te perguntar sobre 3 decisões tomadas por você nesse jogo, né, com relação aos jogadores. A primeira foi na escalação, a sua dupla de zaga, você tirar o Léo Ortiz e vir com o Danilo e Léo Pereira. O Léo Ortiz que vinha sendo muito elogiado pelas suas atuações, vinha jogando muito bem. Por que essa decisão de tirar o Ortiz? Também queria te perguntar sobre o Pedro. No intervalo ele acabou saindo, o Pedro, principal esperança de gol aí da equipe do Flamengo. Por que ele saiu no intervalo? E por fim, o time
precisando talvez até criar um pouco mais, você ter no banco um jogador como o Matheus Gonçalves, que é um jogador que dribla muito, parte para cima, e assim como na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, você confiou no Joshua, que também é um garoto novo e acabou do certo, por que não confiar no Matheus Gonçalves de um jogo como esse? Obrigado. Ok, primeiro sobre o Danilo, foi uma escolha. Eu tenho 3 zagueiros de seleção brasileira, no meu ver, e contra a LDU já jogou Danilo e Léo Pereira, não, Léo Ortiz. Hoje, pelo plano de jogo, entendi que era melhor ter um canhoto do lado esquerdo, né, para sair da pressão, e o Danilo, claro que um jogador desse calibre eu vou dar minutos porque eles batem na porta. O Danilo sempre que jogou tem jogado bem, é um líder muito importante para mim, e comigo é assim, às vezes sem esperar eles recebem uma oportunidade no jogo no mais difícil da temporada, e eu sei que eu posso contar com ele, tanto é que rendeu da forma que eu esperava. A outra? O Pedro. O Pedro não vinha fazendo um bom jogo, nem fisicamente, nem tecnicamente, né? Como toda a equipe, tecnicamente ele estava abaixo, e fisicamente eu sentia que ele não estava com a força necessária para poder pressionar, para poder atacar os espaços, porque eles estavam com a linha alta, e decidi pelo Juninho no intervalo. O Pedro, temos que entender que vem de 7 meses parado, e essa sequência, às vezes, ele vai sentir um pouco, mas está evoluindo. E o Matheus Gonçalves foi uma escolha, né, que, como eu já falei várias vezes, eu não joguei com ponto aberto, e a troca minha foi pelo Luiz Araújo. Eu optei pelo Luiz Araújo por dentro e abri o corredor para o Wesley e depois para o Varane. O Matheus, no meu modo de ver nesse jogo, o Bruno estava na esquerda, o Arrasca na frente e o Juninho no ataque. Não senti a necessidade, mas eu não senti o momento de colocar ele, nem o Michael e nem outros jogadores que ficaram sem entrar, porque para mim o campo estava pedindo isso, e aí eu tomei essa decisão dependendo do que eu vi no campo. Felipe, aqui do seu lado esquerdo. A gente via ali paralelamente, agora sim, com tela cheia, a defesaça do Rossi, que já foi uma figura importantíssima no final de semana, agora mais uma vez indo bem, fruto de um Flamengo que, novamente, a gente já estava surpreso aqui com o jogo contra o Cruzeiro, a superioridade numérica até do Cruzeiro, e claro, em campo no segundo tempo. Hoje, novamente, enfrentou um adversário que teve superioridade em número de chutes no alvo, e a gente está falando do Central Córdoba, time que o Flamengo enfrentou 2 vezes e não conseguiu vencer. É óbvio que o Flamengo tem jogadores para ganhar de qualquer equipe, e que é óbvio que os resultados, sob o ponto de vista das potencialidades individuais, são, dentro do que o futebol permite, eu vou chamá-los de inaceitáveis, principalmente a derrota no Rio de Janeiro. Mas, como disse o Felipe, e eu não estou defendendo aqui, momento de oscilação está acontecendo numa hora que não era para acontecer. Né? Ingrata. E ele está sentindo isso. Tanto que ele fala na entrevista que precisa ganhar para recuperar a confiança, etc. Porque você olha a escalação do Flamengo. Então, são do meio campo para frente todos os titulares. A única dúvida, repito, é quem será o titular do lado esquerdo, onde jogou o Bruno Henrique. Ele tem 500 opções para jogar ali. A defesa, Felipe elogiou os zagueiros, chamou de zagueiros de seleção brasileira. Sejam ou não zagueiros de seleção brasileira, são zagueiros em condições de lidarem com jogos contra o Central Córdoba, né? E o Flamengo tem 4 jogos e 3 gols feitos na fase de grupo da Libertadores. Ninguém apostaria nisso. E mais do que isso, tá jogando mal. O que eu falei agora há pouco do Palmeiras, que joga menos do que pode, eu acho que o grupo do Flamengo é um grupo mais complicado, tá? Consideravelmente mais complicado, mas joga menos do que pode. Olha a posição do Flamengo no grupo. Tem terceiro após 4 rodadas, saldo 0, hein? Mas não dá pra exigir nada mais nesse momento da temporada. O Flamengo fez um planejamento de temporada elogiável. O Flamengo tratou o campeonato estadual como tinha que tratar. O Flamengo mudou, parece, o ambiente entre os jogadores que estão mais comprometidos. O Flamengo tá levando a Libertadores como deve ser levada, como leva o Campeonato Brasileiro, que disse que será a sua prioridade. O que eu posso criticar no planejamento?
eu vou criticar as decisões do técnico. Tá faltando treinamento? O que tá faltando? Quanto isso está no controle do treinador? Eu acho que a gente pode falar de oscilação do Felipe Luiz também. Tudo bem, perfeito. Eu, inclusive, acho que na entrevista ele tá sentindo isso. O Felipe está sentindo mais que na entrevista. O que ele devia fazer de tão diferente assim para que o momento fosse tão diferente assim? É que eu não acho que a gente vai ter sempre as soluções, até porque soa sempre muito falso a gente sentar aqui e falar, não, se ele tira X e coloca Y... Mas às vezes temos ideias, né? Não, sim, acho que às vezes tem ideias e às vezes tem coisas que estão gritando ali, que você olha e fala, cara, não pode ser assim, por que ele está fazendo isso? Não é o caso. Então, é isso que eu estou dizendo. As soluções que a gente sugeria aqui, todas elas vão ter dado certo. Então, exatamente, porque é muito mais fácil a gente... Claro, o jogo já acabou. Mas eu só queria pegar um ponto do que ele mesmo falou na entrevista coletiva, que foi, ele fala dos erros técnicos do Flamengo. Sim. E eu acho que estes erros técnicos, não sei se ele se refere a estes erros técnicos que eu vou citar, mas alguns não são aceitáveis. Porque uma coisa é você falar, o Arrascaeta perdeu o gol que poderia matar o jogo. De fato, o Arrascaeta perdeu um gol que poderia matar o jogo, ele não costuma perder, e você pode até criticar, mas não acho nenhum absurdo. Mas ele devia estar em campo e no jogo. Acontece, e o Arrascaeta tem sido um cara que tem resolvido lá na frente. Para mim, os erros técnicos inaceitáveis são erros técnicos que parecem partir de uma falta de concentração até dos jogadores, porque a gente viu várias saídas de jogo do Flamengo com passe errado lá atrás, Pulgar entregando bola no pé do atacante adversário, o Gerson que alternou bons lances, bons passes, inclusive assistência para o gol do Arrascaeta, com lances em que ele estava completamente desligado, que parecia estar olhando para o céu, para a lua. Então eu acho que esse tipo de erro técnico é um erro técnico que nasce de uma falta de concentração, de não estar ligado no jogo como você tem que estar. Ontem a gente discutiu o negócio da vontade, do desejo e tal, mas não é só isso. Eu acho que é só uma falta de concentração. Só isso explica, eu só vou falar rápido, só isso explica o Flamengo ter conseguido um ponto contra esse time aí. Pedro Ivo Almeida no linha de passe. O erro técnico eu tô com o Jean. Eu tinha colocado aqui, eu falei, cara, o time parece desconcentrado. O time parece desconcentrado. A questão do Felipe não é o primeiro jogo que tem jogadores com erros técnicos muito acima do normal, pro nível deles. Esses jogadores, eles saem durante o jogo. Quase sempre eles saem um pouco. O Felipe está insistindo um pouco mais com alguns jogadores. Não sei se é uma questão dele, característica, se é o que ele outro dia falou. Ele também vai aprendendo. O Felipe é um treinador recente. Ele não tem um ano de trabalho no time principal do Flamengo. É Guardiola também. Agora, o Flamengo, e eu não consigo te falar o que é, William, porque é o que eu estou falando, muito fácil de sentar aqui. Porque há algumas semanas a gente viu esses jogadores atuando bem. A gente viu o Pedro voltando muito acima do que a gente esperava. O Pedro fazendo o time jogar, sabe? Seja arrastando lá na última linha, seja trazendo o zagueiro para confundir, seja gerando o jogo. Então, assim, esse time sabe o que tem que ser feito. E como é que, uma semana depois, o passe de meio metro não acontece? É cansaço, porque senão vai ter o elenco permite que o time esteja cansado. Mas a desconcentração me parece que é algo que está acontecendo. O Flamengo sabia, desde o primeiro jogo, o Flamengo sabe que o próximo da Libertadores é muito importante. Desde que tropeça no segundo jogo, o terceiro jogo é muito importante. Desde que poderia ter vencido no terceiro jogo. Ganhar hoje era... O quarto vira muito importante. Não corre risco de ser eliminado. Agora, o quinto e o sexto, como você falou bem, viraram duas finais. Mas assim, o que está acontecendo? Que nem isso está mobilizando, ou isso está desconcentrando? Sabe, porque o Flamengo não é que ele não sabe o que tem que ser feito. O Felipe demonstrou em algumas partidas, recentemente, não é um passado tão distante, que esse time tinha uma ideia. Então, assim, acho que vai muito de desconcentração. O time fica lento. O time, quando tem espaço, não ataca espaço. O Central Córdoba não foi o primeiro hoje. Várias vezes no segundo tempo. Foi pro jogo, hein? Você tinha o espaço onde o Arrascaeta gosta de entrar. O espaço onde o Juninho poderia estar. E o Flamengo não ocupava esse espaço. Sim. Então, assim, não é simplesmente o jogo truncado ali, não deu, o Central Córdoba amarrou, não. Pelo contrário, poderia ter desamarrado. O segundo gol não saiu. Então, é um Flamengo que me parece um pouco desconectado. Não sei se é só cansaço físico, se o cansaço, mas ele tem mental, a cobrança, a desconcentração. Agora, tem algo que está levando esse time a errar muito acima da média. Muito. Aconteça o que acontecer. Semana passada, no meio de semana, o Flamengo na primeira fase era ruim. O Flamengo jogou a Copa do Brasil com reservas no meio de semana passado. Para pegar o Cruzeiro e perder o jogo. E fez muito bem.
Não jogar Fez muito com bem. reservas. Contra o Cruzeiro, o Flamengo leva um gol de uma bola perdida, naquilo que é a sua característica principal. O Felipe acabou de dizer, esse time é feito para ter a bola. Sempre. Aí o Cruzeiro marca o Flamengo com mais agressividade, mais perto da sua área. Toma uma bola na intermediária, ainda longe do gol, aí uma boa ligação e um belíssimo gol, né? Chute de fora da área, bonito e tal. Hoje, o Flamengo atrai o adversário porque essa é a sua maneira de jogar. Sai de trás, com o espaço, chamando o adversário para perto da sua própria área, porque é assim que o Flamengo é feito para jogar, de acordo com o seu treinador. O Flamengo tem time para jogar de diferentes formas. Tem jogadores para variar, para mudar, conforme o seu técnico quiser. O técnico que hoje dá as cartas prefere que o Flamengo seja protagonista com a bola o tempo todo. Exceto em situações como a gente viu aqui, Copa do Brasil, segundo jogo ano passado, quando perde um jogador com o Corinthians, aquecido em casa e tal. E aí o Felipe conscientemente manda o Flamengo entregar a bola para o Corinthians e o Corinthians não consegue criar o seu próprio caminho. E o Flamengo se classifica e depois é campeão. Então tem alguma coisa acontecendo do ponto de vista da mobilização contra adversários mais fracos. Não foi o que aconteceu no fim de semana contra o Cruzeiro. O jogo se tornou difícil. O Cruzeiro foi melhor que o Flamengo, competiu melhor. Estrategicamente foi melhor. A ideia do Cruzeiro foi melhor que a ideia do Flamengo. E essa é uma surpresa, essa é uma novidade. Ali o jogo está mais no campo tático, né, André? Sim. Eu acho contra o Cruzeiro, do que hoje. Sim, mas hoje a diferença técnica é muito grande. Sim. Havia todos os motivos para o Flamengo estar muito ligado no jogo, porque essa era uma partida que deveria ter sido vencida pela questão matemática na classificação do grupo. Deveria ter sido vencida na ida. Então, mas esse é o time que ganhou do Flamengo no Maracanã, numa das grandes surpresas da Libertadores até agora. Eles tratam com maracanaço. Isso, então, assim, até a questão motivacional do jogador, que se apega muito a esse tipo de coisa, esses caras ganharam da gente, então nós vamos lá e vamos ganhar deles. Aí o jogo começa, uma jogada, Arrascaeta 1-0, e você fala, pronto, acabou. Daqui a pouco sai o segundo. Eu falei isso na redação. E o Flamengo... Não tem mais drama aqui. Eu ouvi, eu não estava na redação, mas eu ouvi você falar. E não sai o segundo, aí o Rossi faz uma defesa que é espetacular, e de repente o segundo tempo vira uma coisa enroscada. E de novo, eu só posso atribuir, a não ser que esteja acontecendo algo na parte física, no cansaço. E aí é uma situação que precisa ser melhor investigada e melhor explicada, porque repetição de escalação, jogadores que talvez poderiam descansar. O Flamengo tem profundidade de elenco para variar também na escolha de jogadores para começar uma partida como essa. E embora eu estivesse convicto que com qualquer escalação o Flamengo ganharia hoje na Argentina, e não foi o que aconteceu. Pois é, porque o elenco é tão exaltado, né? Não é para ser? Aí a gente imagina, sem dúvida. E é um elenco que é justamente para esses momentos, para essas horas. O Flamengo, no seu projeto de campeonato brasileiro, ele acaba se enroscando na Libertadores, e eu não sei como o Felipe vai usar esse elenco e como vai ser essa questão física, como ela vai ser avaliada, né? Porque ele citou na coletiva, o André falou aqui, ele citou na coletiva. Mas assim, o Flamengo não pode abdicar de fazer 2 finais agora pela Libertadores. E se ele tem um projeto Campeonato Brasileiro mesmo, ele também não pode brincar muito no Campeonato Brasileiro. Vou poupar aqui e vou segurar. Tem elenco para tocar as duas. Agora, você sabe que eu sou o maior defensor de quando dá, como eu falei em relação ao Palmeiras nas 2 últimas rodadas, sobretudo candidatos a título brasileiro, quando você pode, você mexe na Libertadores, na fase de grupos, não no mata-mata, evidentemente, olhando para o brasileiro. Eu acho que tem que fazer isso. O Palmeiras fez hoje e acho que vai fazer e tem que fazer mais ainda nos 2 últimos jogos. O Flamengo, agora, por mais que eu pense assim de maneira geral, o Flamengo agora talvez tenha que trabalhar olhando especificamente para esses 2 jogos de Libertadores e dizer, cara, como que eu vou chegar com os meus melhores jogadores no melhor nível físico e técnico nessas 2 partidas? Porque é o que você falou, viraram finais, especialmente o jogo contra a LDU. Porque aí você está falando de um confronto direto, um confronto mais difícil e um confronto que eu vou te dizer que o Flamengo deveria não apenas vencer, mas seria bom vencer pelo menos por 2 gols de diferença.
para já superar Flamengo, a LDU no saldo pode de vencer gols. os 2 jogos e ser eliminado. Pode, então, é o que eu estou falando. isso Por isso que eu estou não vai dizendo que precisa, contra a LDU especificamente, o ideal seria ganhar por pelo menos 2 gols, porque aí, já com o jogo da LDU, já superaria a LDU no saldo. Sem dúvida. Então, acho que seria importante fazer isso, porque depois, né, na última rodada, a LDU recebe a Central Córdoba, que também, até acho que assim, a avaliação que o Birner está fazendo do grupo do Flamengo agora se dá muito pela surpresa que se tornou a Central Córdoba. Porque quando começa quando sai o sorteio, todo mundo fala, temos 2 classificados nessa... Só para me defender, apesar de ter falado. Eu falei que o Central Córdoba era melhor que alguns times renomados que estavam na Libertadores, né? Que é melhor que alguns times da Sul-Americana. Mas é óbvio que eu esperava que o Flamengo fosse atropelar. Só pra falar, vai bem na Libertadores, mas não tem um grande... E não vai tão bem no Campeonato Argentino. Exato. Só pra não é mais a fragilidade do Flamengo na O Libertadores. Central Córdoba é muito pequeno. E o não jogo. Então. O time tem título de 4ª divisão, ganhou uma Copa da Argentina pela primeira vez. Não é nem um time habitué de primeira divisão do futebol argentino. Ele jogaria que divisão aqui no Brasil? Com esse nível de futebol? Com esse nível de futebol. Briga para permanecer na primeira divisão, no máximo. No máximo. Olha a sequência do Flamengo. Vamos pegar o Bahia, que é a pedreira. Que perdeu, inclusive, surpreendentemente, perdeu em casa pro Nacional. Mas é uma loucura, né? Mas é uma pedreira. Tornou o grupo agora completamente recebe a LDU, joga contra o Botafogo, tudo em casa. Aí tem o jogo contra o Botafogo da Paraíba, que é um jogo que pode descansar. E depois, pega o Palmeiras fora. Realmente... Esse jogo ou o time se recupera emocionalmente, como disse o Felipe, afasta uma fase. Fisicamente vai ser difícil, né? Ou vai entrar em crise. Mas o jogo do Tátira é depois. Depois desses todos. Depois do Palmeiras. Na última semana de maio, né? Na última semana. Mas depois, na sequência do jogo do Palmeiras? É o jogo seguinte ao jogo contra o Palmeiras. Então, realmente, se você tirar o jogo da Copa do Brasil... Então, mas ainda em maio, tá? O jogo, vamos lá, nessa sequência do Flamengo, acho que o único jogo ali que dá para negociar, o jogo da Copa do Brasil, a gente até comentou, dá para negociar, o Flamengo já fez o resultado fora de casa e dá para jogar com reservas ali, dá para tocar o barco. Não vai brincar no jogo com o Palmeiras, né? Não vai, mas assim, a questão A questão a conta não tá... É complicado. Vamos colocar, só para entender melhor, vamos colocar de novo a tabela de classificação aí do grupo, por favor, Dimas. Vamos colocar aí só para fazer continhas aqui. Por que as vitórias, elas são fundamentais, não dá para brincar? Porque, vamos lá, próxima rodada o Flamengo pega a LDU. Se a LDU conseguir dar uma segurada no Flamengo, no Maracanã, e fizer um pontinho, a LDU vai a 9... O Flamengo fica com 6, e se o Central Córdoba vencer o Tátira, vamos pensar nos piores cenários, né? E que não são impossíveis. Não, o Central Córdoba vencer o Tátira é bem normal. Na Venezuela o jogo, tá? Exatamente. Aí, só que o Tátira não ganhou ponto de ninguém até agora. É o pior time do grupo. O Central Córdoba vai fazer seus 2 últimos jogos fora de casa, tá? Aí a LDU iria para 9, o Central Córdoba para 11 e o Flamengo ficaria com 6. Ou seja, esquece primeiro lugar do grupo. Aí já era. Aí o Flamengo iria para a última rodada, em casa, enfrentando o Tátira, é jogo para vencer, só que o Córdoba ia pegar a LDU. Lembrando que nesse cenário o Córdoba tem 11, a LDU 9. O Flamengo teria 6 pontos, certo? Aí LDU e Córdoba empatam. Com Córdoba classificado e a LDU precisando só de um pontinho. Eles podem até, não vou dizer combinar, claro, mas assim, o empate faltando 15 minutos pro fim. É verdade? A LDU fala, não, pra mim tá ótimo porque eu sou líder, o Córdoba fala, pra mim tá ótimo porque eu tô classificando. Isso a gente já viu acontecer 6 no Tátira. Exatamente então, isso. Assim, esse é o risco, esse é o perigo. Por isso que não dá nem pra pensar em empatar com a LDU. E repito, tem que ganhar da LDU e se possível, ganhar por 2 fazer o saldo, exatamente. Essa é a vida do Flamengo a partir de agora. E assim, também vamos dizer a verdade, é absolutamente possível, é até o mais provável que o Flamengo ganhe os seus 2 jogos contra esses adversários jogando. Como era provável que venceria mas precisa ser uma virada. O Flamengo que agora se somar tudo que fez na Libertadores não tem 90 minutos ainda de bons. Então, assim, não tem 90 minutos bons. Na Libertadores não. Mas na Libertadores não é a tendência. O Flamengo, se a gente for pincelando momentos de jogos, acho que não dá 60 minutos na Libertadores. Essa colocação é bem justa. Não tem bola que não entrou, juiz, bola na trave. Nossa, desgaste. O próprio jogo com Tátira, viajou da ponta do Japão para a ponta do Canadá. A vitória com Tátira não é que foi uma vitória. Foi uma vitória, aquele 1-0. Criticou o time depois. Exato. O Flamengo, curiosamente, teve muitos momentos para vencer no jogo que mais temia, que era na altitude contra a LDU.
e volta de lá lamentando o empate. Sai daqui querendo aquela história de assinar um pontinho e volta lamentando o empate porque já tinha negociado demais o tropeço do jogo anterior. Então, assim, é muito justo que a tabela demonstra até o momento. O Flamengo da Libertadores é isso aí. Não é o Flamengo que vai bem no Brasileiro, o Flamengo de 6-0, o Flamengo competiu bem até aqui. Não, o Flamengo da Libertadores é esse time. Por isso que, por mais que a tendência aponte para uma classificação, a chave precisa mudar na Libertadores. O Flamengo da Libertadores ainda não disse o porquê da gente confiar nele nos 2 próximos jogos. Agora, antes de fazer o break, só uma coisa curiosa. A gente, entendendo todo o potencial do Flamengo. O Flamengo ficando em segundo lugar no grupo, claro que é ruim para o Flamengo. Azar dos adversários. Mas isso pode gerar um problema pós-mundial nas oitavas, que as coisas vão mudando, o time vai avançando e tal. E aí o Flamengo em segundo pode ser um problema para quem ficar em primeiro. Exatamente. Só para explicar o sorteio, não tem amarras, são os times do primeiro pote que vão ser sorteados para os jogos contra os times do segundo pote. Exatamente. Não tem questão de nacionalidade, não tem absolutamente nada. Direcionamento é só questão de pontuação que eu decido em casa. Exatamente.